Capítulo 6 dos milagres. Da mesma forma que esta ciência, que ultrapassa a compreensão do homem, é chamada divina, os homens se acostumaram a chamar de obra divina, isto é, obra de Deus, aquela cuja causa é ignorada pelo vulgo. Com efeito, este pensa que a potência e a providência de Deus jamais aparecem mais claramente do que quando parece ocorrer na natureza algo de insólito, ou, de contrário à opinião corrente, em virtude de hábitos adquiridos. Sobretudo, se para ele esse acontecimento é ocasião de ganho ou de vantagem. E ele considera que nenhuma prova mais clara pode ser dada da existência de Deus do que uma aparente derrogação da ordem da natureza. Por essa razão, os outros lhe parecem suprimir Deus, ou ao menos a providência de Deus. Os que explicam as coisas e os milagres por causas naturais, ou se dedicam a conhecê-las claramente. Dito de outra forma, o vulgo considera que Deus não age ao mesmo tempo que a natureza, conforme a ordem habitual. Ou, ao contrário, que a potência da natureza e as causas naturais estão inativas quando Deus age. Ele imagina, portanto, duas potências numericamente distintas, uma da outra, a potência de Deus e a das coisas naturais, estando estas últimas, no entanto, determinadas de certa maneira, por Deus ou por eles criadas, como a maior parte prefere acreditar hoje em dia. Quanto ao que entende por uma e outra, e também por Deus e por natureza, nada sabe a não ser que imagina a potência de Deus, assemelhada ao poder de uma majestade real, e a da natureza semelhante a uma força desencadeada. Portanto, o vulgo chama de milagres as obras de Deus ou as obras insólitas da natureza, e tanto por devoção quanto por desejo de protestar contra os que cultivam as ciências da natureza. Prefere ignorar as causas naturais das coisas e não quer ouvir falar do que mais ignora, e por conseguinte mais admira. Isso se prende a que, para ele, não há razão para adorar a Deus e de tudo relacionar a sua potência e a sua vontade, senão se suprimem as causas naturais e se imaginam coisas superiores à ordem da natureza. E a potência de Deus não lhe parece jamais tão admirável do que quando representa a potência da natureza como que vencida por Deus. Opinião que parece ter uma origem entre os primeiros judeus. Para convencer os gentios de seu tempo, que adoravam deuses visíveis, tais como o sol, a luz, a terra, a água, o ar, etc., e mostrar-lhes que esses deuses eram fracos e inconstantes, quer dizer, mutáveis, submetidos ao comando de um Deus invisível. Esses judeus relatavam seus milagres e se esforçavam em mostrar, por esse meio, que toda a natureza estava dirigida para seu proveito pelo Deus que eles adoravam. Isso agradou de tal maneira os homens até os nossos dias, que não deixaram de forjar, pela imaginação, milagres pelos quais se acreditaram mais amados por Deus do que os outros, vendo neles a causa última, pela qual Deus criou e dirige continuamente todas as coisas. Quais não são as prestações da desrazão humana, a ausência de toda ideia saudável de Deus e da natureza, na confusão que faz entre as decisões de Deus e aquelas dos homens, nos limites, enfim, que ela assinala ficticiamente para a natureza,
da qual acredita ser o homem a parte principal. Mas eis o bastante sobre as opiniões e os preconceitos do vulgo, no que concerne a natureza e os milagres. Todavia, para proceder com ordem nessa matéria, mostrarei: 1. Que nada acontece que seja contra a natureza e que ela conserva uma ordem eterna, fixa e imutável. E farei ver ao mesmo tempo o que é preciso entender por milagre. 2. Que não podemos conhecer pelos milagres nem a essência, nem a existência, e, consequentemente, a providência de Deus, enquanto podemos conhecê-las bem mais e melhor pela ordem física da natureza. 3. Mostrarei também, por alguns exemplos sacados da Escritura, que ela mesma entende por decretos e volições de Deus, e consequentemente pela providência divina, nada além da própria ordem da natureza, consequência necessária de suas leis eternas. 4. Enfim, tratarei da maneira pela qual é preciso interpretar os milagres da Escritura, e o que é preciso notar, principalmente nos relatos miraculosos. Tais são as principais teses que entram no assunto do presente capítulo, e creio que tais considerações são de grande importância para o objeto de toda a obra. A respeito da primeira tese, vai-se ver facilmente a verdade pelo princípio demonstrado no capítulo 4 sobre a lei divina, que tudo o que Deus quer ou determina envolve uma necessidade e uma verdade eternas. Com efeito, concluímos que o entendimento de Deus não se distingue de sua vontade, que é um todo dizer que Deus quer alguma coisa e que concebe alguma coisa. A mesma necessidade que faz com que Deus, por sua natureza e perfeição, conceba uma coisa como ela é, faz também com que a queira como é. Depois, dado que nada é verdadeiro senão por decreto divino, segue-se daí claramente que as leis universais da natureza são simples decretos decorrentes da necessidade e da perfeição da natureza divina. Se, pois, alguma coisa acontecesse na natureza que contradissesse suas leis universais, isso também contradiria o decreto, o entendimento e a natureza de Deus. Ou, caso se admitisse que Deus age contrariamente às leis da natureza, ser-se-ia obrigado a admitir que ele age contrariamente à sua própria natureza. E nada pode ser mais absurdo. A demonstração ainda poderia ser facilmente tirada de que a potência da natureza é a mesma potência e virtude de Deus, e a potência de Deus absolutamente idêntica à sua essência. Mas prefiro deixar isso de lado por enquanto. Assim, nada ocorre na natureza que contradiga suas leis universais, ou mesmo que não coincida com suas leis, ou não seja uma de suas consequências. Com efeito, tudo o que acontece se faz pela vontade e o decreto eterno de Deus. Quer dizer, como já o demonstramos, nada ocorre a não ser seguindo leis e regras que envolvem uma necessidade eterna. Logo, a natureza sempre conserva leis e regras que envolvem, embora não nos sejam de todo conhecidas, uma necessidade e uma verdade eternas, e por conseguinte uma ordem fixa e mutável. Nenhuma boa razão nos convida a atribuir à natureza uma potência e uma virtude limitadas, e a crer que suas leis se apliquem a algumas coisas e a outras não. Pois, como a virtude e a potência da natureza é a própria virtude e a potência de Deus, que as leis e regras da natureza são os decretos do próprio Deus.
É preciso crer, sem restrição, que a potência da natureza é infinita e que suas leis são bastante amplas para se estender a tudo o que é concebido pelo entendimento divino. Ajuizando de outro modo, não seria admitir que Deus criou uma natureza tão impotente e estabeleceu leis tão estéreis que é frequentemente obrigado a vir-lhe em socorro para que ela se conserve e que as coisas hajam segundo suas intenções? De tais princípios, pois, que nada ocorre na natureza que não se siga de suas leis, que suas leis se estendem a tudo o que o entendimento divino concebe, e que, enfim, a natureza observa uma ordem física imutável. Decorre muito claramente que o nome de milagre não se pode entender a não ser em relação às opiniões dos homens e significa simplesmente uma obra para a qual não podemos indicar uma causa pelo exemplo de outra coisa habitual, ou que, ao menos, não o possa o autor do relato milagroso. Poderia dizer, em virtude que o milagre é um evento para o qual não podemos indicar a causa pelos princípios das coisas naturais, tal como a luz natural as faz conhecer. Todavia, dado que os milagres foram feitos na medida da compreensão do vulgo, que ignorava totalmente os princípios das coisas naturais, é certo que os antigos entenderam por milagre o que não podiam explicar pelos meios que a plebe costuma usar para explicar as coisas naturais, ou seja, recorrendo à memória para lembrar-se de um caso semelhante com o qual se represente, nem surpresa o que é ordinário. Os antigos, pois, e quase todos os homens, até hoje, não tiveram outra regra aplicável aos milagres. Por consequência, não é duvidoso que os livros santos relatem muitos fatos pretensamente miraculosos, o que seria fácil assinalar a causa pelos princípios conhecidos das coisas naturais. Já indicamos, no capítulo 2, falando da parada do Sol ao tempo de Josué e de sua retrogradação ao tempo de Acás, mas trataremos adiante desse ponto mais detidamente, tendo prometido ocuparmos-nos neste capítulo da interpretação dos milagres. É tempo agora de passar à segunda proposição. Quero dizer, mostrar que não se pode conhecer a essência de Deus, como também sua existência ou providência, por meio dos milagres, mas ao contrário, que as percebemos mais e melhor pela ordem física e imutável da natureza. Para demonstrá-lo, procederei como se segue. A existência de Deus, não podendo ser conhecida por si mesma, deve ser concluída, necessariamente, de noções cuja veracidade seja tão firme e inquebrável que não possa haver aí, nem ser concebido, um poder capaz de mudá-las. Ao menos é preciso que, a partir do momento em que concluirmos a existência de Deus, elas assim nos apareçam. Se quisermos que nossa conclusão não seja exposta a algum risco de dúvida, se pudéssemos conceber que tais noções fossem mudadas por qualquer potência que seja, duvidaríamos de sua verdade e, por conseguinte, duvidaríamos também de nossa conclusão, quer dizer, da existência de Deus, e jamais poderíamos estar certos de nada. Em segundo lugar, não sabemos se alguma coisa concorda com a natureza ou lhe é contrária, a não ser quando mostramos que ela concorda com essas mesmas noções fundamentais ou lhes são contrárias. Depois, se nós podemos conceber que algo aconteça na natureza por uma potência, qualquer que seja, que a contradiga, é porque
essa coisa contradiria as noções primeiras e deveria ser rejeitada como absurda. Ou então, nos seria necessário duvidar das primeiras noções, como acabamos de mostrar, e, consequentemente, de Deus e de tudo o que tenhamos percebido por algum meio. Muito ao contrário, pois que os milagres, se entendermos por isso, obras contrárias à ordem da natureza, nos demonstrem a existência de Deus. Ao contrário, eles nos fariam duvidar, ao passo que, sem eles, poderíamos estar seguros de sua existência. Quero dizer, quando sabemos que tudo na natureza segue uma ordem física imutável. No entanto, seja posto que um milagre é aquilo que não pode ser explicado por causas naturais. Isso pode ser entendido em dois sentidos. Ou a coisa da qual se trata possui causas naturais, mas cuja investigação não é ainda possível ao entendimento humano. Ou então, ela não reconhece nenhuma outra causa senão Deus, isto é, a vontade de Deus. Mas como tudo o que acontece por causas naturais, acontece também unicamente pela potência e vontade de Deus, seria preciso dizer que um milagre, que tenha ou não causas naturais, é uma obra que excede a compreensão humana. Ora, de uma obra tal como essa, e mais geralmente de qualquer coisa que exceda nossa compreensão, nada podemos conhecer. De fato, tudo o que conhecemos clara e distintamente nos deve ser conhecido ou por si, ou por outra coisa que nos seja conhecida, clara e distintamente por si. Logo, não podemos, por um milagre, quer dizer, por uma obra que ultrapassa nossa compreensão, conhecer a essência de Deus, sua existência, nem absolutamente nada que seja de Deus e da natureza. Ao contrário, quando sabemos que tudo está determinado e estabelecido por Deus, e que as ações que se fazem na natureza são consequências da natureza de Deus, que as leis da natureza são decretos de Deus, é preciso concluir que conhecemos em absoluto Deus em sua vontade. E isso, quanto mais conhecemos as coisas naturais e concebemos mais claramente de que maneira elas dependem de sua primeira causa e como operam seguindo as leis eternas da natureza. Tendo em vista nosso entendimento, chamar-se-ão, pois, obras de Deus, e as que se referem à sua vontade, de preferência, as obras que conhecemos clara e distintamente, do que as que ignoramos inteiramente, embora ocupem a imaginação e encantem os homens pela admiração. Pois somente as obras da natureza que conhecemos clara e distintamente nos dão de Deus um conhecimento mais elevado e nos manifestam com inteira clareza sua vontade e seus decretos. Aqueles, portanto, mostram a vontade e a frivolidade de seu espírito ao recorrerem à vontade de Deus, tão logo ignoram alguma coisa, um modo bastante ridículo de confessar sua ignorância. Demais, mesmo que pudéssemos concluir alguma coisa dos milagres, de modo algum poderíamos concluir a existência de Deus. Com efeito, um milagre é uma obra limitada e só exprime uma certa potência limitada. Logo, é certo de que tal efeito não podemos concluir a existência de uma causa cuja potência seja infinita, mas, no máximo, de uma causa cuja potência seja maior do que a do efeito. Digo no máximo, de muitas causas reunidas, pode-se seguir uma obra cuja força e potência sejam inferiores. Na verdade, a potência de todas as causas juntas, mas muito superior à potência de cada uma em particular.
Mas como as leis da natureza, como já o mostramos, se estendem a uma infinidade de objetos e são concebidas por nós com uma certa espécie de eternidade. Procedendo, a natureza, segundo essas leis, numa ordem fixa e imutável. Essas mesmas leis manifestam na medida em que lhes são adequadas a infinidade de Deus, sua eternidade e sua imutabilidade. Nós concluímos, portanto, que pelos milagres não podemos conhecer Deus, sua existência e sua providência, e que podemos concluí-las bem mais e melhor da ordem física e imutável da natureza. Falo dessa conclusão de um milagre enquanto simplesmente entendido como obra que excede a compreensão humana, ou se acredita ultrapassá-la, enquanto se supuser destruir ou interromper a ordem da natureza, ou contradizer suas leis. Não apenas não poderia oferecer qualquer conhecimento de Deus, mas, ao contrário, usurparia aquele que temos naturalmente e nos faria duvidar de Deus e de tudo. Não reconheço aqui qualquer diferença entre uma obra contrária à natureza e uma obra sobrenatural. Quer dizer, como a pretendem alguns, uma obra que não contradiz a natureza e, no entanto, não pode ser produzida ou executada por ela. O milagre, com efeito, produzindo-se não fora da natureza, mas nela, embora o qualifiquemos somente de sobrenatural, interrompe necessariamente a ordem da natureza que concebemos como fixa e imutável em virtude dos decretos de Deus. Se, pois, acontecesse algo na natureza que não fosse decorrência de suas próprias leis, isso contradiria a ordem necessária que Deus estabeleceu para a eternidade na natureza por meio de leis universais. Logo, isso seria contrário à natureza e suas leis. E, consequentemente, a fé nos milagres nos faria duvidar de tudo e nos conduziria ao ateísmo. E assim penso ter estabelecido o que me propunha, em segundo lugar, com razões bem sólidas, de onde podemos concluir novamente que um milagre que fosse contrário à natureza ou também sobrenatural é puramente absurdo. Por conseguinte, não se pode entender por milagre nos livros sagrados, a não ser uma obra da natureza que excede, como dissemos, a compreensão humana, ou se acredita ultrapassá-la. Antes de passar ao meu terceiro ponto, parece-me conveniente confirmar, pela autoridade da Escritura, esta maneira de ver que defendo, a saber, que pelos milagres não podemos conhecer Deus, ainda que a Escritura não o ensine abertamente em lugar algum. Isso se pode facilmente concluir desta prescrição de Moisés, Deuteronômio 13, que condena à morte um profeta por erro, a despeito dos milagres que ele faz. Ele assim se exprime: ainda que ocorresse um sinal e um prodígio, que ele tenha predito, etc., guarda-te, no entanto, de acreditar nas palavras deste profeta, etc., porque o Senhor nosso Deus vos tente, etc. Que este profeta seja, pois, condenado à morte, etc. De onde se segue claramente que mesmo falsos profetas podem fazer milagres, e que os homens, se não forem defendidos pelo verdadeiro conhecimento e pelo amor de Deus, também podem, pelos milagres, apegar-se facilmente a falsos deuses, como ao verdadeiro. Com efeito, Moisés acrescenta: pois que o Senhor vosso Deus vos tenta para saber se vós o amais
com o coração puro e com toda a vossa alma. Em segundo lugar, os israelitas, com tantos milagres, jamais puderam fazer de Deus uma ideia sã, como o atesta a experiência. Quando eles se persuadiram de que Moisés havia partido, pediram a Arão um Deus visível e um bezerro. Que vergonha! Representava para eles essa ideia de Deus, e tantos milagres lhes havia ensinado a formar. Asaf, a despeito de tantos milagres, dos quais ouvira falar, duvidava da providência de Deus e seria desviado do reto caminho, se não houvesse conhecido, enfim, a verdadeira beatitude. Ver Salmo 73. Mesmo Salomão, num tempo de grande prosperidade para os judeus, duvida que tudo aconteça por acaso. Ver Eclesiastes 3, 19 e 21 e 9, 2, 3. Para quase todos os profetas, foi uma questão bastante obscura, a de se saber como a ordem da natureza e os acontecimentos humanos podem coincidir com a ideia que haviam formado de Deus. Enquanto os filósofos, esforçando-se por conhecer as coisas não por milagres, mas por ideias claras, sempre assim as tiveram. Quero dizer, aqueles que fazem consistir a verdadeira felicidade unicamente na virtude e na tranquilidade da alma, e cujo esforço não tendem a submeter à natureza, mas, ao contrário, a obedecer-lhe, tanto mais que sabem com certeza que Deus tem em vista não apenas o gênero humano, mas a natureza inteira. Está, pois, estabelecido pela própria Escritura que os milagres não dão o verdadeiro conhecimento de Deus, nem ensina com clareza sua providência. Na verdade, encontra-se com frequência na Escritura que Deus fez prodígios para se dar a conhecer aos homens, como por exemplo no Êxodo 10, 2. Vê-se que enganou os egípcios e deu de si os sinais para que os israelitas soubessem que ele era Deus. Disso não segue, porém, que os milagres ofereçam realmente tais ensinamentos, mas apenas que as opiniões dos judeus, sendo o que eram, podiam se deixar facilmente convencer por milagres. Nós demonstramos claramente acima, no capítulo 2, que os argumentos de ordem profética, ou o que dá no mesmo, apoiados sobre uma revelação, têm como ponto de partida não noções universais e comuns, mas ou um simples acordo entre crianças que podem ser absurdas, ou ainda as opiniões daqueles a quem a revelação é feita, quer dizer, a quem o Espírito Santo quer convencer. Demos muitos exemplos disso e ilustramos, mesmo pelo testemunho de Paulo, que era grego com os gregos e judeu com os judeus. Mas se os milagres podiam convencer os egípcios e os judeus, em virtude de crenças sobre as quais concordavam, não podiam todavia dar de Deus uma ideia verdadeira, nem um conhecimento verdadeiro. Podiam apenas fazer com que se aceitasse a existência de uma divindade mais poderosa do que qualquer coisa conhecida, que tinha cuidados com os hebreus, para os quais tudo se realizaria para além de suas esperanças, mais do que para outros homens. Eles não podiam fazer com que se soubesse que Deus tem um cuidado igual, e isso somente um filósofo pode ensinar. Também os judeus e todos aqueles que devem suas ideias da providência divina às dessemelhanças e desigualdades de fortuna observadas nos assuntos humanos, adquiriram a convicção de que os judeus eram mais amados por Deus do que outros, embora não os excedessem na verdadeira perfeição humana, como já o mostramos no capítulo 3.
Passo, então, ao terceiro ponto. Isto é, vou mostrar pela Escritura que os decretos e mandamentos de Deus não são, em realidade, nada mais do que a ordem da natureza. Dito de outro modo, quando a Escritura diz que tal coisa ocorreu por vontade de Deus, na verdade é preciso simplesmente entender que isso aconteceu em conformidade com as leis e a ordem da natureza, não como diz o vulgo, que a natureza deixou por um tempo de agir ou que sua ordem foi interrompida. No entanto, a Escritura não ensina diretamente o que não diz respeito à sua própria doutrina, pois seu objeto não é, como o mostramos em relação à lei divina, fazer conhecer as coisas por suas causas naturais, assim como oferecer um ensinamento especulativo. É preciso, consequentemente, chegar ao que aqui queremos provar, utilizando vantajosamente para isso certos relatos da Escritura, mais longos e circunstanciados. Logo citarei alguns desse gênero. No livro 1 de Samuel 9, 15 e 16, encontra-se o relato da revelação feita ao profeta por Deus. Ele deve enviar Saul. Todavia, Deus não envia Saul a Samuel da maneira como os homens costumam enviar. Essa missão de Deus, outra coisa não foi, senão a ordem da natureza. Saul procurava as asnas que havia perdido, e já se perguntava se não voltaria sem elas para casa, quando por conselho de um servidor, foi encontrar-se com o profeta para saber onde poderia encontrá-las. E em todo o relato, nada indica que, além desse motivo, conforme a ordem da natureza, tenha Saul recebido qualquer comando para encontrar-se com Samuel. No Salmo 105, versículo 24, se diz que Deus mudou as disposições dos egípcios, fazendo com que odiassem os israelitas. Ora, a mudança foi inteiramente natural, como o demonstra o capítulo 1 do Êxodo, no qual está exposta a grave razão que levou os egípcios a reduzir os israelitas à servidão. No capítulo 9, versículo 13 do Gênesis, Deus diz a Noé que ele fará aparecer o arco-íris em meio à névoa. Ora, essa ação de Deus confunde-se com a refração e a reflexão que os raios do sol sofrem nas gotas de água. No Salmo 147, versículo 19, a ação natural do vento quente que liquefaz a geada e a neve é chamada o Verbo de Deus. No versículo 15, o vento frio é chamado a Palavra e o Verbo de Deus. O vento e o fogo, no Salmo 104, versículo 4, são os enviados e ministros de Deus. E encontra-se na Escritura várias passagens desse gênero, indicando claramente que o decreto de Deus, seu mandamento, sua palavra e verbo, são a própria ação da natureza. Logo, não é duvidoso que tudo o que é encontrado na Escritura tenha ocorrido naturalmente. E, no entanto, tais fatos são relacionados a Deus porque o objeto da Escritura, como já mostramos, não é fazer conhecer as coisas por causas naturais, mas apenas contar coisas que possam ter lugar na imaginação, e isso seguindo um método e estilo próprios, para excitar o mais possível a admiração e, por consequência, imprimir a devoção na alma da plebe. Logo, se encontrarmos relatos nos livros sacros, certos fatos dos quais não conhecemos as causas e que parecem ter ocorrido fora da ordem da natureza, ou mesmo contra ela, não devemos aí nos deter, mas acreditar que tudo aquilo que realmente aconteceu naturalmente. Esta maneira de ver é ainda confirmada nos milagres, pela presença de várias circunstâncias que mostram a necessidade das causas naturais. Embora essas circunstâncias sejam às vezes omitidas
nos relatos, sobretudo quando o morador usa de um estilo poético. É assim que, para infectar os egípcios, foi preciso que Moisés jogasse cinzas no ar. Ver Êxodo 9:10. Os gafanhotos também se abateram sobre o Egito por um ordenamento de Deus, a saber, um vento este que soprou um dia e uma noite inteiros, e foram expulsos por um vento oeste muito violento. Ver Êxodo 10, 14 e 19. Pelo mesmo ordenamento de Deus, o mar se abriu para deixar passar os judeus. Êxodo 14, 21. Tendo o Euros soprado violentamente durante uma noite inteira em outro lugar, para que Eliseu ressuscitasse a criança, que se julgava morta, foi necessário que ele permanecesse deitado algum tempo ao seu lado, até que a criança fosse, primeiramente, reaquecida e, enfim, abrisse os olhos. Ver 2 Reis 4, 34, 35. Também o Evangelho de João, capítulo 9, relata certas circunstâncias que o Cristo usou para curar o cego. E assim se encontram na Escritura muitas outras passagens, mostrando suficientemente, todas elas, que os milagres requerem outra coisa além, como se diz, do ordenamento absoluto de Deus. É preciso acreditar, portanto, que, embora as circunstâncias e as causas naturais dos acontecimentos miraculosos nem sempre sejam relatadas, elas não fazem falta. Isso se vê pelo Êxodo 14, 27, onde se conta apenas que, por um simples gesto de Moisés, o mar foi reduzido à obediência, e nenhuma menção é feita ao vento, que, segundo o Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, aconteceu, porque Deus soprou seu vento, quer dizer, um vento fortíssimo. A omissão dessa circunstância faz o milagre parecer maior. Mas se insistirá, talvez encontremos nas Escrituras um grande número de fatos, e ao que parece não pode ser de maneira alguma explicado por causas naturais. E, por exemplo, os pecados dos homens e suas rezas podem ser uma causa de chuva e de fertilidade para a terra, ou que a fé pode curar os cegos e outros fatos do mesmo gênero, relatados nos livros. Penso já ter respondido a essa objeção. Com efeito, já mostrei que a Escritura não faz conhecer as coisas por suas causas próximas, mas as relata em uma ordem, e com frases tais que possam excitar ao máximo dos homens, e sobretudo a multidão, a piedade. Por esse motivo, ela fala muito impropriamente de Deus e das coisas. Quero dizer, aplica-se não a convencer pela razão, mas a afetar e ocupar ao máximo a fantasia e a imaginação. Se a Escritura contasse a ruína de um Estado, à maneira dos historiadores políticos, isso de modo algum agitaria a multidão. Ao contrário, o efeito é grande quando se representa o que aconteceu num estilo poético, relacionando-o a Deus, como ela tem o costume de fazer. Quando, portanto, a Escritura conta que a terra é estéril por causa do pecado dos homens, ou que os cegos são curados pela fé, tais relatos não devem nos comover mais do que quando narra que, por causa dos pecados dos homens, Deus irritou-se e se contristou, arrependido do bem prometido ou já feito, ou ainda que Deus se lembra de sua promessa à vista de um signo, e tantas outras histórias, que são invenções poéticas, ou exprimem as opiniões e os preconceitos do narrador. Logo, concluímos que tudo o que a Escritura narra, verdadeiramente, como tendo ocorrido, é produzido conforme as leis da natureza, como tudo o que acontece. E se há algum fato
do qual se possa provar, de maneira apodítica, que ele contradiz as leis da natureza, ou não foi por ela produzido, deve-se crer plenamente ser uma adição feita aos livros sagrados, por homens sacrílegos. Tudo o que é contrário à natureza é contrário à razão, e o que é contrário à razão é absurdo, e deve, consequentemente, ser rejeitado. Nada mais resta senão trazer algumas observações sobre a interpretação dos milagres, ou antes, já que o principal foi dito, reunir e ilustrar, por um ou dois exemplos, o que me propus estabelecer em quarto lugar a esse respeito. Quero fazê-lo por medo de que algum milagre mal interpretado desperte a suspeita de que certas coisas na Escritura contradizem a luz natural. É muito raro que os homens narrem uma coisa simplesmente como aconteceu, sem nada aí misturar com sua própria maneira de julgar. Mas, quando ouvem ou veem algo de novo, a menos que estejam prevenidos contra suas opiniões preconcebidas, têm o espírito de tal forma ocupado que percebem outra coisa, além do que veem ou ouvem de outra pessoa, sobretudo quando se trata de algo que ultrapassa a compreensão do narrador ou do ouvinte. E, sobretudo, quando há interesse que aquilo aconteça de uma certa maneira, de onde esta consequência que em suas crônicas e histórias os homens contam suas próprias opiniões, mais do que os fatos realmente ocorridos. O mesmo caso é contado por dois homens de opiniões diferentes, de uma maneira tão diversa, que parecem falar de casos distintos. Enfim, não é muito difícil reconstituir os relatos segundo as opiniões do cronista e do historiador. Eu poderia, se não julgasse supérfluo, trazer aqui como confirmação muitos exemplos, tanto de cronistas quanto de filósofos que escreveram a história da natureza. Contentar-me-ei com um só exemplo tirado da Escritura. O leitor julgará os demais. No tempo de Josué, os hebreus, já fizemos antes a observação, acreditavam que o sol se movesse com o movimento chamado diurno, enquanto a terra permanecia imóvel. A essa opinião preconcebida, eles adaptaram o fato miraculoso que ocorreu durante seu combate contra os 5 reis. Eles não relataram com efeito simplesmente que o dia havia durado mais do que de costume, mas que o sol e a lua se haviam retido, quer dizer que seus movimentos haviam sido interrompidos. Assim, apresentada naquele tempo, a história lhes podia ser grandemente útil para convencer os gentios que adoravam o sol e provar-lhes, pela própria experiência, que o sol está sob o poder de outra divindade, a qual, de um só gesto, o obriga a mudar o curso natural. Pela religião, pois, e por uma opinião preconcebida, conceberam e relataram a coisa de modo totalmente diferente do que podiam realmente se passar. Para interpretar os milagres da Escritura e conhecer, pelos relatos que ela oferece, como as coisas realmente se passaram, é necessário conhecer as opiniões dos primeiros narradores e daqueles que, precursores, miram o relato por escrito, distinguindo essas opiniões da representação sensível que puderam ter as testemunhas dos fatos relatados, sem o que confundiremos com o próprio milagre, tal como aconteceu, as opiniões e os julgamentos daqueles que o contaram. E não apenas para evitar essa confusão, mas ainda para não confundir as coisas que realmente se passaram com as coisas imaginárias, simples visões proféticas. Importa-nos conhecer as opiniões do narrador. Muitas coisas são relatadas como reais na Escritura,
e eram tidas como reais, não sendo senão visões e coisas imaginárias. Por exemplo, que Deus, o Ser Supremo, desceu dos céus. Êxodo 19:18 e Deuteronômio 5:22. E que o monte Sinai fumegava, porque Deus ali havia descido, envolvido em fogo. Que Elias subiu ao céu num carro de fogo e com cavalos de fogo, coisas que, seguramente, são apenas visões ligadas às opiniões dos que nos contaram suas visagens como elas se lhes apresentaram, quer dizer, como realidades. Todos aqueles que possuem um pouco mais de conhecimento do que o vulgo sabem que Deus não tem direita ou esquerda, que não se move nem permanece imóvel, que não está em lugar algum, mas é absolutamente infinito, e que todas as perfeições nele estão contidas. Aqueles, digo eu, sabem disso, pois julgam as coisas pelas percepções do entendimento, puro e não segundo a disposição que os sentidos externos imprimem na imaginação, como o faz o vulgo, e por consequência forja um Deus corporal, investido no poder real, cujo trono se apoia na abóboda do céu, sobre as estrelas, e que o ignorante não acredita estar a uma distância muito grande da terra. Com tais opiniões e outras similares, se relaciona um grande número de casos relatados na Escritura, os quais não devem ser aceitos como reais pelos filósofos. Para conhecer, enfim, os acontecimentos miraculosos, tais como aconteceram, importa saber de que desvios e figuras de retórica usam os hebreus. Se não se tem isso em vista, se introduzirão muitos milagres fictícios que os redatores jamais pensaram em narrar, embora se vá ignorar completamente não apenas os fatos e os milagres, tais como realmente ocorreram, mas o pensamento mesmo dos autores dos livros sagrados. Por exemplo, Zacarias 14:7, falando de uma guerra futura, diz: E haverá um dia único, somente por Deus conhecido, pois não será nem dia nem noite, mas na noite desse dia que a luz se fará. Com essas palavras, ele parece predizer um grande milagre. E, no entanto, não quer nada dizer, senão que a conclusão da guerra, conhecida de Deus, será duvidosa durante todo o dia, e somente à noite se alcançará a vitória. É por frases semelhantes que os profetas se tinham acostumado a predizer as vitórias e as derrotas. É assim que vemos Isaías descrever no capítulo 13 a destruição da Babilônia. Pois as estrelas do céu e seus astros não clarearão por suas luzes. O sol se escurecerá ao nascer, e a luz não enviará a claridade de sua luz. Penso que ninguém acredita que isso tenha ocorrido quando o Império da Babilônia foi destruído, assim como no que acrescenta um pouco adiante. Para isso farei tremer os céus e a terra mudará de lugar. Também Isaías 48, penúltimo versículo, para significar aos judeus que retornariam salvos da Babilônia a Jerusalém e não sofreriam de sede durante o caminho. E eles não teriam sede. Ele os conduziu através do deserto. Ele fez escorrer a água da pedra. Ele rompeu a pedra e as águas jorraram. Ele quer dizer por essas palavras simplesmente que os judeus encontrarão no deserto, como de fato aconteceu,
fontes que matarão sua sede. Quando, com o consentimento de Ciro, eles regressaram a Jerusalém, não se vê a ocorrência de milagres semelhantes. Encontram-se nos livros sagrados numerosos exemplos desse gênero. São maneiras de dizer em uso entre os hebreus e não é preciso passá-los todos em revista. Quero fazer notar apenas que tais modos habituais de se expressar dos hebreus não são apenas ornamentos literários, mas também e principalmente marcas de devoção. Por essa razão, encontra-se nos livros Abençoar a Deus por maldizer, ver livro 1 de Reis 21:10 e Jó 2:9. Pelo mesmo motivo, relacionavam tudo a Deus, e por conseguinte, a Escritura só parece relatar milagres quando fala das coisas mais naturais. Já demos exemplos anteriores. Quando a Escritura diz que Deus endureceu o coração do faraó, é preciso crer que isso diz simplesmente que o faraó se obstinou. E quando diz que Deus abriu as janelas do céu, significa que a chuva desceu em abundância. E assim de resto, se tem lealmente em vista tal particularidade, como também que muitos relatos são de uma brevidade excessiva, muito pouco circunstanciados e quase mutilados. Quase nada se encontrará na Escritura que contradiga a luz natural. E muitas passagens que pareciam obscuras se tornarão inteligíveis, com um pouco de reflexão e fáceis de interpretar. Penso ter assim demonstrado bastante claramente o que me havia proposto. Antes, porém, de encerrar o capítulo, resta-me ainda uma observação a ser feita. No que concerne aos milagres, segui o método inteiramente diferente daquele que havia adotado para a profecia. Da profecia, nada afirmei, senão o que pude concluir dos princípios revelados nos livros sagrados. Neste capítulo, apoiei-me principalmente sobre os princípios conhecidos da luz natural. Eu o fiz expressamente, porque a profecia por si só ultrapassa a compreensão humana, e é uma questão de pura teologia. Logo, não podia nada afirmar ou saber a seu respeito, a não ser pelos dados fundamentais da revelação, e na sequência, fui obrigado a considerar a profecia como historiador e tirar de minha investigação alguns dogmas, de modo a conhecer, na medida do possível, sua natureza e propriedades. Na questão dos milagres, ao contrário, o objeto de nossa enquete, a saber, se pode concordar que alguma coisa aconteça na natureza que contradiga suas leis ou delas não possa ser deduzida. Sendo puramente filosófico, não tinha necessidade de algo semelhante. Julguei mais avisado resolver essa questão com a ajuda dos fundamentos conhecidos, e tanto quanto possível, com os mais conhecidos pela luz natural. Digo que acreditei ser mais avisado, pois eu podia facilmente resolvê-la pelos dogmas e pelos dados retirados apenas da Escritura. E vou mostrá-lo aqui, em poucas palavras, para que todo o mundo o veja. Em algumas passagens, a Escritura afirma da natureza em geral que ela observa uma ordem fixa, imutável, pelo exemplo do Salmo 148, versículo 6, e em Jeremias 31, 35, 36. Além disso, o filósofo ensina muito claramente em seu Eclesiastes 1:10 que nada de novo ocorre na natureza, e nos versículos 11 e 12 ele esclarece esta sentença, ajuntando que, em verdade, alguma coisa que parece nova acontece às vezes, mas que essa novidade não é real, tendo o mesmo caso se produzido em séculos anteriores, e suas lembranças se perdido inteiramente.
Pois assim como diz, nenhuma lembrança dos tempos antigos subsiste hoje, e a posteridade não terá qualquer recordação dos homens de nosso tempo. Mais adiante, Eclesiastes 3:11 diz que Deus tudo regrou diligentemente no tempo dos antigos, e no versículo 14, que ele sabe que tudo o que Deus fez permanecerá na eternidade, que nada será acrescido e nada retirado. Tudo isso faz conhecer muito claramente que a natureza observa uma ordem fixa e imutável, e Deus sempre foi o mesmo em todos os séculos, conhecidos e desconhecidos. Que as leis da natureza são perfeitas e férteis, a ponto de nada poder ser acrescentado ou retirado, e que, enfim, os milagres não parecem nada de novo, senão por causa da ignorância dos homens. Isso, portanto, a Escritura ensina expressamente, mas em nenhum lugar ensina que ocorra na natureza algo que contradiga suas leis ou que delas não se reduza. Logo, não é preciso introduzir essa ficção na Escritura. Ajuntemos que os milagres requerem, como já mostramos, causas e circunstâncias, não sendo a consequência de não sei que poder real atribuído ficticiamente a Deus pela plebe, mas de um poder e de um decreto divinos, quer dizer, das leis da natureza e de sua ordem. Enfim, que os milagres podem ser feitos por mestres do engano, como nos podemos convencer pelo capítulo 13 do Deuteronômio e pelo capítulo 24, versículo 24 de Mateus. Daí se segue, com a máxima evidência, que os milagres não eram coisas naturais, e que é preciso, por conseguinte, explicá-los de tal sorte que eles não pareçam nem novos, para falar como Salomão, nem em contradição com a natureza. É necessário, caso se possa explicá-los, como se reencontrassem inteiramente as coisas naturais. É para que qualquer um possa fazê-lo sem escrúpulo, que dê algumas regras retiradas apenas da Escritura. Todavia, quando digo que tal é o ensinamento da Escritura, não entendo que forneça esse ensinamento como necessário à salvação, mas apenas que os profetas abraçaram a mesma maneira de ver que a nossa. Cada um, portanto, tem a liberdade de julgar, conforme acreditar ser o melhor para o culto de Deus e para que a religião preencha sua alma inteira. Joséfo assim pensa, pois escreve na conclusão, no livro 2 das Antiguidades: Que ninguém se recuse a crer por essa razão, que se trata de um fato milagroso, que os antigos, isentos de todo vício, uma via de salvação foi aberta através do mar, fosse pela vontade divina, fosse espontaneamente, enquanto os soldados de Alexandre, rei da Macedônia, viram outrora recuar diante de si o mar de Pânfilo, e na falta de outra rota, oferecer-lhes uma passagem quando Deus quis destruir o poder dos persas. É o que afirmam, de comum acordo, os que narram os autos feitos de Alexandre. Cada um também pode pensar no que lhe agradar. Tais são as palavras de Joséfo e seu juízo sobre a fé nos milagres.